Olá pessoal, tudo bem? Mais uma aula de transitórios, tá? Hoje a gente vai, essa é a nossa terceira aula, a gente vai finalizar análise de circuitos de tensão contínua, LC, e vamos partir para análise, né, de uma energização de um circuito RL com tensão senoidal. Muito bem. Então, olha só, nós já tínhamos feito essa análise de energização na semana passada, né? Para circuitos RL e RC. Então, nós deduzimos as equações diferenciais e utilizamos a transformada de Laplace para achar a resposta no tempo, né? Tá? Então, a gente vai fazer a mesma coisa aqui, né? Agora, só que para esses tipos de circuito. Olha só, então imagine um circuito aqui, né? Com tensão contínua. E aí, o que, que vai acontecer? Percebam que a gente não tem, né, resistor, é só um circuito LC. Então a gente vai achar a corrente, a tensão no indutor e a tensão no capacitor. Deixa eu achar aqui o lápis, que já está aqui. Muito bem. Olha só, pessoal, então por lei de Kirchhoff, né, a tensão da fonte é igual à soma da tensão VL com VC. Muito bem. Sabemos que VL é o que? Essa tensão? É o valor do indutor vezes a derivada da corrente no tempo. Tá? E VC é 1 sobre C, integral de 0 a t de IT dt mais uma tensão no momento zero. Tá? O que nós vamos fazer aqui? A gente vai derivar para acabar com essa integral. Olha só. Então, a derivada aqui de uma tensão, né, vai ser zero, de uma constante vai ser zero, dessa constante aqui vai ser zero também. Então a gente vai ficar com indutor vezes a segunda derivada da corrente em relação ao tempo, né, mais IC vezes a corrente, né? Então a derivada aqui da integral me sobra essa constante multiplicando e a corrente. Muito bem. Para facilitar um pouco, o que a gente vai fazer? A gente vai dividir essas duas componentes aqui por L. Então a gente vai colocar um L aqui, né? E um L aqui. Ou seja, esse aqui a gente vai cortar. Nós ficamos com a derivada ao quadrado da corrente, né? Mais 1 sobre LC e de t igual a zero. Muito bem. Nesse momento, a gente vai aplicar a transformada de Laplace. Então, a gente vai pegar essa equação diferencial, né? Vamos lá, nós estamos no domínio do tempo, certo? Aí nós vamos lá para o domínio da transformada de Laplace, né? Aquela ideia. Aqui no domínio da transformada de Laplace, a gente vai achar a solução da equação algébrica, né? Equação algébrica. E por fim, a gente vai voltar e achar a solução no tempo, tá? Muito bem. Então, para fazer a transformada de uma derivada, a gente vai usar o teorema das derivadas, que é esse daqui, que nós já vimos na aula passada, né? Então, a transformada de uma derivada de ordem n é s elevado a n f de s, né? Aqui só uma letra, pode ser qualquer outra, tá? Menos s elevado a n menos 1 vezes a primeira condição inicial, menos s elevado a n menos 2 menos a segunda vezes a segunda condição inicial e assim por diante. Vocês vão perceber aqui que, diferente da aula passada, nós vamos ter duas condições iniciais, tá? Mas vamos fazer passo a passo aqui. Olha só. Então, a derivada dessa primeira parte aqui, ó, a transformada dessa derivada, que é a primeira parte da equação. Se aqui for o quadrado e aqui i de t, o que vai sobrar? S elevado ao quadrado e de s. Tá? Menos s elevado a 2 menos 1 vai dar s elevado a 1 vai dar s, que multiplica a primeira condição inicial. Para a gente é o i0. Tá? Muito bem, menos s elevado a 2 menos 2 vai dar s elevado a 0, vai dar 1, né? Então aqui nem preciso colocar, vezes a segunda condição inicial. Pronto, finalizamos aqui. Mais uma constante i sobre LC vezes i de s, que é a transformada desse cara aqui, igual a zero. Muito bem, nós temos que analisar o circuito, né? Para achar isso e isso, certo? Então vamos lá. Nós estamos considerando que a corrente é zero, né? Logo no instante que a gente fecha a chave, né? A gente fecha a chave em t igual a zero,
a gente está considerando que essa corrente é zero, tá? Pelas características do circuito LC. Muito bem, beleza. Agora, para achar o I' de zero, olha só o que a gente vai fazer, né? VL, então, é a indutância vezes a derivada da corrente. Isso aqui para a gente, o que a gente tem que achar é a derivada da corrente, certo? Muito bem. Olha aqui, então, ó, isso é isso, né? A gente tem que achar o I de t aqui e depois achar o I' de t e o I' de zero, que é a derivada da corrente. Muito bem. O VL, o que é? É a tensão da fonte menos o VC. Nós vimos aqui, ó, tá? VL, então, é a tensão da fonte menos o VC. Muito bem. Tá? Chamamos aqui esse VC de zero de uma tensão inicial do capacitor V0. Né? Então, VL de zero é V menos V0. Dessa forma, eu vou substituir aqui. Ó. Eu vou pegar esse VL que eu achei e vou substituir aqui. Ó. Então, VL no instante zero é V menos V0, ó, tá? Que multiplica a indutância vezes o I de zero, o I' zero. Tá? Vou isolar esse cara aqui. Então, I' de zero é V menos V0 sobre L. Então, agora eu sei que essa parte é zero e essa parte aqui é V menos V0 sobre L. O que a gente vai fazer? Substituir na transformada, né? Então, olha só, onde eu tenho I de zero, eu vou colocar zero, essa parcela vai cancelar. Então, eu vou ficar com essa parte menos a derivada no momento zero. Tá aqui, ó. A primeira parte menos a derivada no momento zero, tá? Mais o resto aqui, que é 1 sobre L vezes I de S, igual a zero. Tá? Então, agora, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar tudo que tem S, colocar em evidência e jogar o que não tem S para o outro lado. Então, ficamos com IS, que multiplica S ao quadrado, mais 1 sobre LC, né? É igual a V menos V0 dividido por L. O que eu vou fazer? Vou passar essa parcela aqui dividindo. Ó, tá? Então, V0 menos... Opa, passei dividindo, na verdade. E o que eu fiz? Multipliquei e já fiz a multiplicação, né? Divisão de frações, multiplico o primeiro pelo inverso do segundo, né? Então, quando esse cara está aqui embaixo, eu tenho divisão de frações. Copio o primeiro, multiplico pelo inverso do segundo, que é 1 sobre S ao quadrado mais 1 sobre LC. Muito bem, a gente vai considerar a frequência de ressonância aqui desse circuito, né? Característica desse circuito, 1 sobre raiz de LC. Tá? Muito bem, o ômega zero. Olha só, então eu vou substituir esse 1 sobre LC aqui por ômega ao quadrado, né? Por quê? Porque se você fizer esse cara aqui ao quadrado, todo mundo aqui é elevado ao quadrado, certo? 1 ao quadrado é 1, e eu corto essa raiz com essa raiz, por isso que 1 sobre LC é igual ao ômega zero ao quadrado. Percebam que isso aqui já está se tornando porque eu tenho que pensar em fazer a transformada inversa. Né? Então, o que tem uma transformada que tem S ao quadrado mais ômega zero embaixo? Né? É o seno. Tá? Aí o que vai acontecer? A gente vai usar então a transformada do seno, só que a gente tem que fazer aparecer o ômega zero aqui, ó. Porque a transformada do seno precisa de ômega zero aqui e ômega zero aqui. Tá? Muito bem, para fazer o ômega zero aqui, o que vai acontecer? Não posso simplesmente colocar um ômega zero, né? Então, se eu colocar um ômega zero aqui, eu tenho que colocar aqui também, tá? Para que, se eu cortar, volta a equação original. Muito bem, então tá aqui, ó. I de S é V menos V0, ômega zero L, que multiplica ômega zero, seno ao quadrado de ômega zero ao quadrado. Isso aqui é uma constante, certo? Tá? Eu até posso trocar aqui o ômega zero por 1 sobre raiz de LC. Tá? Muito bem, isso aqui pra gente é a transformada do seno. Tá? Tá aqui, ó. Então, fazendo a transformada de S eu volto para I de T, V menos V0, ômega zero vezes L, que multiplica o seno de 1 sobre raiz de LC, vezes T.
Então, isso aqui, então, determinamos a corrente desse tipo de circuito, tá? Utilizando aí a transformada, né? Então, como exercício, vocês vão achar VL e VC, tá? Só adiantando. Muito bem. Feito isso, agora a gente vai para a energização no circuito RL, mas com tensão senoidal. A gente vai colocar aqui uma fonte corrente alternada, tá? E aí essa fonte de corrente alternada vai ser um seno, né? No formato que eu vou ter o VM, né? Tensão máxima vezes um seno de ômega T mais um alfa, tá? Um deslocamento alfa. E aí, a gente vai adotar algumas referências, né, de corrente e tensão. Olha só, então eu vou ter uma tensão senoidal, certo? Em algum momento dessa tensão, eu vou fechar esse T igual a zero, eu vou fechar essa chave em T igual a zero, tá? Aí essa diferença, aí o nosso estudo começa em T igual a T a zero, igual a T zero, né? E aí esse ângulo de fechamento da chave, né, vai ser o alfa. Então, o ângulo de fechamento aí sincronizado com a tensão, né? Vai ser a diferença de fase aqui entre corrente e tensão, porque a partir do momento que eu fecho a chave, né, eu começo a obter corrente, tá? Dessa forma, fazendo isso, eu posso variar esse alfa aqui de fechamento, né, da chave para ver a influência em diferentes momentos. Ou seja, como se comporta o regime transitório e permanente da corrente, né, para diferentes valores de alfa, tá? Então basta atribuir valores para alfa. Isso vai ficar um pouco mais claro num exemplo que eu vou explicar mais para frente, tá? E vai ficar mais fácil. Mas é esse momento aqui, né? Então eu posso ter diferentes momentos. Eu posso fechar a chave com a tensão, quando a tensão for zero, quando a tensão for máxima, quando a tensão estiver nesse ponto e assim por diante. Muito bem, então vamos obter aqui a análise do circuito, né? V de T é igual a tensão VR mais a tensão VL. A tensão VR é RI de T e a tensão VL é a indutância que multiplica a derivada de I no tempo, tá? A derivada da corrente. Muito bem. Olha só, eu vou substituir aqui, né? Então, o V de T é esse cara aqui, tá? Só um segundo, pessoal, eu vou tomar uma água aqui. Muito bem. Olha só, pessoal, para nos ajudar aqui, eu vou usar uma função trigonométrica, tá? Eu vou escrever esse seno de ômega zero t mais alfa dessa forma aqui, ó. Então, eu vou ter seno de ômega t vezes cosseno alfa, mais seno alfa vezes cosseno de ômega t, tá? É igual a RI mais LI TI dt, tá? Dessa forma, olha só, eu consigo, fazendo uma distributiva aqui, né? Eu consigo um VM cosseno de ômega t, opa, um VM cosseno alfa de ômega t tá aqui, né? Tá? E um VM seno alfa cosseno de ômega t. Porque aí esse cara é uma constante, tá? E esse cara aqui é uma constante também. Então eu vou ter uma constante que eu vou chamar de KI, tá? E uma K1, e eu vou ter uma constante aqui que eu vou chamar de constante Q2. Então eu vou ter um Q1 que multiplica um seno e um Q2 que multiplica um cosseno, né? Esses caras, esse e esse não tem, na verdade, esse e esse não tem t, então é uma constante, né? Para o determinado valor de alfa que eu escolher, uma constante e uma constante. Por quê? Na tabela de transformadas, eu tenho a transformada de um K que multiplica um seno de ômega t mais alfa, mais um φ, né? Que aqui para a gente vai ser alfa. Olha só, tá aqui, ó. Então, uma constante, Q1, que multiplica o seno, né? Vou transformar o seno, mais uma constante Q2, que multiplica um cosseno. Tá aqui, né? Então, a transformada disso é isso, tá? Então, olha só. O que vai aparecer pra gente, né? O meu VS, então,
vai ser o quê? Vm cosseno, que é uma constante, vezes a transformada do seno. Tá aqui, tá? Mais um Vm, um K1 aqui, né? Tá? Que é o meu Vm seno alfa vezes a transformada do cosseno. Aqui tá só a fórmula do seno, tá? Mas aí, quando aparece o ômega em cima, é a transformada do seno. Quando aparece um S em cima, é a transformada do cosseno. Tá? Muito bem. Ótimo. Olha só. Então, o que vai acontecer, né? Isso aqui, tudo isso aqui é só a transformada do seno, que é a minha tensão de entrada. Né? Não estou mexendo com o resto, é a transformada só dessa parte aqui. Tá? Eu só expandi aqui usando uma função trigonométrica, expandi esse seno na soma de um seno e cosseno para poder usar essa transformada do seno na tabela, né? Tá? Eu estava falando cosseno, mas realmente é só o seno mesmo, que é a transformada do seno multiplicado por um k vira isso aqui, tá? Então, olha só, cheguei em Vm cosseno alfa, ômega, sobre S ao quadrado mais ômega ao quadrado, mais Vm seno alfa, S sobre S ao quadrado, mais K, mais ômega ao quadrado. Então, esse é meu K1 e esse aqui é meu K2. E essas são as minhas transformadas, conforme fiz aqui, né? Porque eu tinha um seno, né, normalmente, lá no início. Olha só, agora eu vou colocar lá na fórmula, né? Tá? Então, só essa parte aqui deu isso daqui, tá? E aí eu preciso fazer então a transformada disso e a transformada disso. Tá aqui, ó. R que multiplica I de S, mas já sabemos, né, pessoal, como fazer a transformada de uma derivada. O L é uma constante, a derivada de ordem 1 fica S, que multiplica I sobre S menos uma condição inicial. Tá? Considerando essa condição inicial igual a zero, eu não vou ter essa parcela, né? A gente só vai ter o quê? L que multiplica S e I de S. Vou colocar esse I de S aqui em evidência. Se eu colocar ele em evidência, o que, que eu vou ter? Eu vou ter um SL aqui mais um R, tá? Que multiplica tudo isso daqui, ó. Que é a minha transformada daquele seno lá. Desse seno aqui de entrada, tá? Então, olha só. Só não copiei, fiz essa aspas aqui para dizer que é dentro desse colchete, desse, é isso que a gente tem, tá bom? O que eu vou fazer então? Eu vou isolar o meu IDS, que é o que eu quero, né? Então, IDS é o VM, que multiplica esse seno e esse cosseno aqui, tá? Dividido por isso aqui, né? Tá? Muito bem. Olha só. Aí, eu vou passar dividindo, certo? Divisão de frações, copio o primeiro, multiplico pelo inverso do segundo. Deu isso aqui, ó, Vm sobre L, esse L que estava aqui, né? Tá? Porque eu coloquei o I em evidência. Tá? Que 1 sobre S mais 1 sobre S mais Rn. Só um segundinho, tá, pessoal? Muito bem. Rapidinho, voltei. Olha só, então recapitulando aqui, nós passamos dividindo, né? E o que eu fiz, né? Eu trouxe um L aqui para fora, ó. Tá? Eu pus em evidência e trouxe um L aqui para fora, mas para trazer esse L para fora, para o S ficar sozinho, eu tive que dividir esse R por um L, tá? Foi isso que eu fiz aqui, porque se eu fizer o contrário, L vezes S e L vezes R sobre L, eu cortaria esse com esse e ficaria SL, voltaria aqui, tá? Olha só, então, aquela história que eu falei, passei essa parcela dividindo, então cheguei em Vm sobre L, 1 sobre S mais RL, que multiplica tudo isso aqui, tá? Lembrando que isso então está aqui dentro e está aqui dentro. Olha só, se eu aplicar a transformada inversa, tá? A gente não vai fazer passo a passo aqui, mas eu fico com isso aqui, ó. Vm sobre, dentro de uma raiz, r ao quadrado mais ômega l ao quadrado, tá? Seno de ômega t mais alfa menos φ,
menos seno de alfa menos φ, que multiplica uma exponencial de menos t sobre tal. Lembrando que o tal do circuito é RL, né? É L sobre R. E esse alfa é a tangente, a menos 1, ou arctangente, ou a tan, né? De ômega L sobre R. Tá? Muito bem. Isso aqui é minha corrente máxima. Tá aqui, né? Porque isso aqui vai ser uma forma de onda, né? Porque a gente está trabalhando com uma senoide. Isso aqui vai ser a minha corrente máxima, tá? Se isso aqui é a minha corrente máxima, isso aqui é a minha impedância. É o módulo da minha impedância, tá? Então, raiz de R ao quadrado mais ômega L ao quadrado é o módulo da minha impedância, tá? Isso aqui é minha tensão máxima. E aí você veja que essa parte aqui vai multiplicar esse seno e essa parte vai multiplicar esse outro seno aqui que tem uma exponencial. Então essa exponencial já leva a entender que isso aqui pode ser uma parcela transitória aí da corrente. Isso vai ficar mais claro quando eu for explicar um gráfico, tá? Deixa eu ver um detalhe aqui, só um segundo. Antes então da gente ir para este exemplo, olha só. Vamos aqui para esse material. Percebam aquela equação que eu achei, né? Nós fizemos a transformada inversa da corrente, nós achamos isso aqui, corrente máxima, impedância, né? Tá? Seno de ômega t mais alfa menos 1 φ, menos seno de alfa menos ômega vezes 1e de menos t sobre tal. Tá? Essa parcela aqui, esse IM vezes essa parcela aqui, né? Percebam que vai ser essa parte tracejada aqui, ó. Tá? Então, esse I vai ter duas parcelas. Uma parcela em regime, tá? Que vai continuar sempre. E essa parcela transitória, que depois de 5 tal, praticamente, ela vai sumir, né? Ou depois de um tempo aí, digamos. Então, ela vai ser a parte transitória, tá? Muito bem, olha só. Então, eu vou ter a parte em regime, nessa curva cinza aqui cheia, né? Que vai fazer uma soma algébrica aqui com essa parte tracejada, que vai me remeter a essa curva cheia vermelha, né? Que é esse I de T aqui, tá? Eu já fiz algumas anotações também para vocês não esquecerem, tá? Olha só. Então, como eu já disse, era de se esperar que acontecesse uma função exponencial, já que se trata de um fenômeno transitório e a gente vai fazer uma análise aqui, né? Esse expoente negativo já dá a entender que essa parcela aqui vai sumindo conforme eu aumento o tempo. Tá? Como eu disse para vocês, corrente máxima é esse Vm sobre o módulo da impedância. Existem duas parcelas. A primeira é uma senoidal que não acaba nunca, né? É permanente. E uma outra parcela que vai existir durante um determinado período de tempo, que é esse E que está aqui. Muito bem. Como a gente falou, esse segundo seno aqui vai ser um número, né? Vai ser ele não depende de t. Percebeu? Então ele é um número. A corrente, então, vai ser composta por uma parcela de regime permanente e uma parcela transitória que eu já estava contando para vocês lá desde o começo, mas resolvi escrever aqui para vocês terem aí no material. Olha só, senoide permanente em cinza com pico de IM. A gente pode calcular esse IM aqui, né? A parcela exponencial transitória é a curva tracejada. E de ter a linha vermelha é resultante das duas curvas, da soma algébrica das duas curvas, né? Tá? Então, esse menos esse dá esse aqui, ó. No momento a corrente é zero no fechamento da chave, né? Porque a corrente não varia instantaneamente no entorno, então ela é zero no fechamento da chave. Eu fechei a chave, a corrente tem que ser zero, né? Então, o que acontece? Isso menos isso vai dar isso. E assim por diante, isso menos isso vai dar isso menos isso vai dar isso. A gente vai fazendo aqui ponto a ponto, tá? Olha só,
a corrente fica genérica, pois é possível, a gente consegue alterar o alfa aqui, né? E investigar qual a influência de fechar a chave quando a tensão está passando no máximo, ou em zero, ou por um valor qualquer, tá? Acho que aqui, ó. O alfa, então, na verdade, esqueci de falar isso, é o ângulo equivalente ao tempo de fechamento da chave, né? Tá? Você variando esse alfa, você tem mudanças aqui no comportamento, tá? Mas aqui dá para ver, então, que a gente teve um transitório aqui, ó, aqui atingiu o regime, né? Essa aqui é a corrente em regime. Quando eu fechei a chave no t igual a zero, existiu um transitório aqui, ó, tá? Muito bem, então, olha aqui, parcela da corrente transitória. Isso vai ficar até um pouco mais claro no exemplo que a gente vai fazer junto, tá? Deixa eu sair daqui. Só lembrando um detalhe aqui, a gente falou desse alfa aqui, ó, na referência, né, ó. Então esse alfa, que é o tempo, está relacionado com o tempo de fechamento em determinado ponto da tensão, porque a gente vai ter tensão, né, fornecida por essa fonte. Eu fecho essa chave, a tensão vai estar em algum instante dela aqui, né? Tá? Então pode estar em zero, pode estar aqui, pode estar aqui, pode estar aqui, como pode estar aqui. Então esse alfa vai indicar, né, que parte da tensão que a gente está, né, da onda de tensão, quando eu fecho a chave. Muito bem. Vamos para o circuito. Exemplo. Considere então o circuito que a gente está analisando. E nós temos então, olha só, um valor de pico da tensão, 230 volts. Né? Então eu tenho uma senoide com um pico 230. Tá? Vou fechar a chave em algum momento dessa senoide aí e vou ter lá o meu ângulo alfa. A resistência R é 20 ohms. Tá? A indutância é em mili-henry 500, tá? Ou meio henry, né? Tá? Eu vou considerar o meu ângulo de fechamento zero, tá? E a frequência 60 Hz. E aí, o que eu vou querer calcular? Tá? Eu quero calcular a impedância equivalente. Tá? Eu quero calcular o ângulo de fase da corrente em regime permanente. Eu quero calcular a constante de tempo. O valor de pico da corrente em regime permanente. Tá? O valor RMS da corrente, vou dividir o I máximo por RAID 2. E o valor máximo da corrente transitória. Tá? E a diferença entre o valor máximo da corrente transitória e o valor de pico da corrente em regime permanente vai dar ali o transitório que eu estou sofrendo, né? O que eu estou experimentando. Lembrando que eu tenho essa equação aqui. Muito bem. Então, para achar a letra A impedância equivalente, eu tenho essa fórmula aqui. R ao quadrado mais ômega L ao quadrado, tudo dentro da raiz. R é 20, né? Ômega 2πf, podia ter calculado separado aqui, mas resolvi colocar tudo junto. E L é 500 mil. Tá? O que vai ao quadrado? Né? O que vai acontecer? 189,55. Muito bem. Letra B, eu quero calcular o ângulo de fase da corrente em regime permanente. Tá? Olha só, peraí. Eu preciso então calcular o alfa aqui, ó. Tá? Que essa parcela aqui é o regime permanente. E eu tenho que a tangente, arcotangente de ômega L sobre R, me dá esse alfa aqui. Tá? Então, novamente, calculei essa parte aqui, né? Aqui, ômega L, sobre a resistência que é 20, tá? Esse aqui é a impedância. E eu achei um ângulo de 83,94 graus, certo? Letra C, eu quero calcular a constante de tempo no circuito LR, é L sobre R, tá? 500 mil sobre 20. Então, minha constante de tempo é 0,025 segundos. Né? Muito bem. E a minha corrente máxima no regime permanente? É esse cara aqui. Tá? Muito bem. 230 dividido, já calculei a impedância, 180, 1,21. Então, essa é a minha corrente máxima no regime.
A minha corrente eficaz no regime, esse aqui, dividido por raiz de 2, 0,86 amperes. Tá? Agora, para calcular o valor máximo da corrente transitória, né, a gente teria que plotar essa equação aqui, né, ou no Excel ou em algum simulador, tá, para obter esse valor. Muito bem. A gente vai ver pelo gráfico, eu vou mostrar o gráfico para vocês, que essa vai ser 2,1 amperes, que é maior aqui do que a corrente máxima. Então, eu vou ter um transitório nesse momento que eu fechar a chave, né? Tá? Que eu fechei a chave no ângulo de 0, é 2,1, maior que 1,2. Então, vamos visualizar isso lá no gráfico. Eu já adiantei uma conclusão para vocês. Olha só. Tá aqui, ó. Vamos entender um pouco esse gráfico. Tá? Eu vou ter as duas referências, referência de tensão e referência de corrente. Então, o que está referência em azul está relacionada à tensão e a referência em vermelho está relacionada à corrente. Tá? Então, olha só, curva cheia azul é a tensão de alimentação, meu V de T. Ó. O valor máximo dele é 230, né? Tá aqui, né? Deixa eu pegar aqui ó, a caneta. Tá aqui, ó, 230. Isso foi dado lá no exemplo, tá? Daí, a curva cheia vermelha é a corrente real. É a corrente que vai acontecer, tá? Ó, depois de um tempo até, ela vai ela vai coincidir com essa tracejada aqui, né? Que é que é a minha parcela aí. Essas duas aqui, na verdade, são essas parcelas aqui, né? Tá? Eu vou ter uma parcela transitória, que é essa verde aqui, relacionada a isso, que eu já expliquei para vocês lá no outro gráfico, né? E uma parcela permanente da corrente, que é essa, tá? Olha só, vamos ver. Nós vamos fechar a chave no zero da tensão, então a gente vai fechar a chave aqui, né? Ó, tá? Nesse momento. Perceba que eu podia ter fechado a chave em outros momentos, como aqui, por exemplo, tá? Aí eu ia ter um ângulo diferente aqui, entre tensão e corrente. É que eu resolvi, o meu exemplo lá deu um ângulo zero. Então eu fechei a chave logo aqui, mas eu podia ter fechado a chave logo aqui e ter um outro ângulo alfa aqui, né? Aquele ângulo entre tensão e corrente, tá? A corrente tá, a tensão é o azul e vermelho é a corrente, mas eu fechei no mesmo tempo. Então a diferença lá entre a fase da tensão e a fase da corrente aqui nesse ponto é zero, mas poderia ser diferente, lembrando lá os conceitos lá de circuitos 2, tá? Então, o que vai acontecer? Né? A, aqui, de cara, a gente já vê que vai ter uma diferença entre essa e essa, tem que dar essa. Essa e essa tem que dar essa, essa e essa tem que dar essa e essa tem que dar essa, e assim por diante. Tá? Então, logo que a gente fecha o circuito, a corrente é zero. Então, essas duas parcelas, né, a vermelha e a verde, elas têm que fazer de tal forma que a corrente comece no zero. Olha só. Então, vou somar ponto a ponto, né? Soma algébrica, né? As duas ondas tracejadas, isso que a gente falou, a vermelha e a verde, tá? Eu tenho um valor máximo de corrente no transitório. Aqui saiu igual, tá? Mas no esse aqui é o valor máximo do transitório, é esse, tá? O 2,1 aqui, 1,21, que é esse, é o valor máximo da corrente em regime permanente. Então aqui é permanente, não é no transitório, tá? Eu vou arrumar lá, permanente. Segundo o nosso exercício, tá? O que é isso? Ó, é esse valor aqui e esse, ó. Tá vendo? 2,1 e 1,2, tá? Tá aqui, ó, 2,1 e 1,2. Então,
Fechei a chave, olha o que aconteceu, eu tive uma sobrecorrente aqui. Né? Se eu fechei a chave em 0, eu tive uma sobrecorrente. Tá? Então vamos continuar. Na medida que a exponencial vai se extinguindo, o que vai acontecendo? A vermelha vai se aproximando da tracejada, tornando-se o regime permanente. Né? Então essa vermelha é o regime permanente. A tracejada é o permanente, né, só essa parcela aqui. Né? E a tracejada em verde é essa parcela aqui. O que acontece? A gente pode, então, tentar variar o alfa para ver o comportamento da corrente. Se o alfa aconteceu for zero, eu tive essa diferença aqui, né, de corrente, ó, de 1.2 para 2.1. Então, eu tive uma sobrecorrente. Muito bem. Quando a chave é fechada, em determinado momento da tensão, a corrente é diferente. Né? Então, os dois são diferentes. Muito bem. Muito bem. Olha só, então, a gente pode fazer essa análise. Tá? Se a corrente do circuito indutivo é zero, né, imediatamente após o fechamento da chave, ela não pode variar. Então, por isso que ela precisou ser zero aqui. Fechar a chave no ponto zero da pontilhada, né, não haveria transitório, já que entra em regime permanente natural. Então, o que eu quero dizer com isso? Vamos analisar. Se eu fechar nesse ponto aqui, vai existir um alfa, mas essa corrente aqui não vai... ela já está em zero. Né? Se eu fechar nesse ponto, ela já está em zero. Então, nesse ângulo aqui, nesse ponto, eu não experimentaria um regime, uma sobrecorrente. Não haveria um transitório. Tá? Por quê? Olha só. Se eu escolho se eu faço um sigma menos alfa, né, ser zero, seno de zero é igual a zero. Então, se esse cara for igual a esse, tá? O que vai acontecer? Eu vou ter um seno de zero. Se eu tenho um seno de zero, essa parcela aqui é zero, a minha exponencial é zero. Então, eu não teria essa parte. Tá? Então, se eu fecho nesse momento aqui, o que vai acontecer? Eu não tenho transitório, porque ó, essa aqui já é zero. Né? Porque eu fechei aqui e obriguei essa aqui ser zero aqui. Resultou nesse transitório. Se eu fecho aqui, essa aqui já é zero e eu não tenho transitório. Olha só. Então, se eu fechar ao invés de fechar esse cara no zero, se eu fechar no alfa, né, eu obtive esse alfa lá do meu exemplo. Né? Tá? É o ângulo de fase da corrente em regime permanente, em 83,9. Tá? Eu obtive lá do meu exemplo. Tá? Se eu fizer o alfa igual a esse cara, eu não tenho uma parcela transitória. Como aqui eu fiz o alfa igual a zero, e esse meu φ deu 83,9, a gente teve uma diferença de fase. Tá? E aí, o que aconteceu? Aconteceu esse transitório aqui. Esse transitório. É essa sobre tensão aqui. É sobre corrente. Tá? Muito bem. Então, essa foi a análise que a gente fez de um circuito LC com tensão contínua. Tá? Como exercício, você vai refazer todo o processo que eu fiz lá, refazer mesmo, que eu fiz lá, para você gravar. Tá? Vai achar o I e depois você vai achar o VL e o VC. Tá? E você vai refazer o processo de energização RL, também com fonte de tensão senoidal, tudo que eu fiz lá. Tá? E você vai repetir o exemplo para alfa igual a 83,9. Nós fizemos o exemplo para alfa igual a zero. Tá? Você vai fazer para 83,9. Infelizmente, você para achar a corrente máxima transitória, você teria que plotar, né? Que na verdade está aqui, né?
Então, vai dar os mesmos valores, né? Essa corrente transitória vai dar o mesmo valor da permanente, então não vai haver transitório, tá? Facilitou para você. Mas se você tiver interesse em plotar, né, essa fórmula aqui, ó, escolha alguns valores para alfa, para esse, para alfa, né? E, e aí você vai ver os diferentes valores os diferentes transitórios, né? Para se você fechar a chave aqui na tensão, ou aqui na tensão, ou aqui na tensão, você vai ver os diferentes transitórios, tá bom? Então, só para finalizar, aqui, ó, vocês vão fazer opa, descartar, vocês têm esse exercício para fazer, tá? E, então, só reafirmando, tá? Nós escolhemos o alfa igual a zero, aqui no exemplo, ó. Alfa, ângulo de fechamento alfa igual a zero. Então, esse alfa foi igual a zero, tá? E esse φ aqui foi 83,94. Por isso que existiu, aqui ficou zero, né? Zero menos 83,94, né? Deu um valor de seno, vezes uma exponencial, por isso que a gente teve a parte transitória. Se eu tivesse escolhido alfa igual a esse cara aqui, tá? Ficaria 83 menos 83, zero, eu não teria transitório, tá? Então, essa análise que a gente faz, a gente pode escolher o alfa, né, que é o fechamento da chave, o ângulo de fechamento da chave, pega um determinado ponto da tensão e aí analisa o transitório. Certo, gente? Então é isso então. Muito obrigado.